Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai embarcar numa viagem, uma viagem bem fascinante pela história, para entender essa jornada incrível, sabe? Do ábaco até a inteligência artificial. Parece um salto enorme, né? Mas vamos ver que tá tudo conectado. Então, vamos lá. E para começar, já lanço uma pergunta no ar. O que é que um ábaco, aquele de madeira, super antigo, tem a ver com um sistema de IA de hoje super moderno? Pode parecer que não tem nada a ver, né? Mas a resposta para essa pergunta, ela é a chave que amarra toda essa história da computação. A resposta está aqui, ó, nessa definição. A gente precisa pensar no que é uma máquina de computar. E olha, não é só um aparelho eletrônico, não. É qualquer tecnologia, qualquer coisa que a gente inventou com um objetivo bem claro, ajudar a gente, os humanos, a processar informação. E quando a gente pensa desse jeito, pronto, tudo começa a fazer sentido. O ábaco, as calculadoras de engrenagem, os computadores modernos, o smartphone no nosso bolso e até a IA. Todos eles, no fundo, são a mesma coisa. São máquinas de computar. Todas criadas para resolver essencialmente o mesmo desafio. Então, vamos começar essa nossa jornada pelo primeiro grande pulo da história. O momento em que a gente parou de fazer contas só de cabeça e começou a transferir esse processo para máquinas de verdade, máquinas físicas. Bora ver como foi isso. Bem, lá no comecinho de tudo, o computador éramos nós mesmos. Era o cérebro humano. Mas foi justamente nessa época que surgiram as ideias que são a base de tudo até hoje. Pensa no ábaco. Ali nasceu a ideia de abstração. A gente percebeu que números podiam ser representados por coisas físicas. Depois veio Euclides, e com ele nasceu o algoritmo, aquela noção genial de que um problemão pode ser resolvido se a gente quebrar ele em passinhos bem simples. E aí, os logaritmos mostraram que dava para pegar um cálculo super complicado e transformar em algo bem mais simples de resolver. Só que tinha um problema, né? Um problema bem sério nessa primeira era. Se o computador era o nosso cérebro, ele errava. E errava muito. E foi exatamente essa busca por precisão, por consistência, que deu o empurrão para a próxima grande revolução na história. E é aí que a gente entra na era das engrenagens. A solução para esse problema do erro humano veio com a Pascalina lá em 1642. Foi a primeira calculadora mecânica que funcionou de verdade. E a ideia por trás dela, era simplesmente genial. Usar engrenagens que se encaixavam para fazer a conta de forma mecânica e ela até fazia o vai-um sozinha. Basicamente, cada engrenagem era uma casa decimal. Mas a coisa ficou ainda mais séria, mais profunda, com o Charles Babbage e principalmente com a Ada Lovelace. Enquanto ela trabalhava na máquina analítica dele, ela teve uma sacada revolucionária. Ela percebeu que aquela máquina podia fazer muito mais do que só calcular. Ela podia manipular símbolos. E isso não era mais sobre matemática. Essa foi a sementinha do que a gente hoje conhece como programação. Ok, agora a gente vai dar um salto gigantesco na nossa história. É aqui que a mágica acontece. É o momento em que a lógica abstrata, lá do campo da matemática, se encontra com a eletricidade. Um encontro, olha, que mudou absolutamente tudo. Tudo começa com um cara chamado George Bowley, lá em 1847. Ele provou uma coisa que, na época, era de explodir a cabeça. Qualquer decisão lógica, qualquer sim ou não, podia ser transformada em matemática. E uma matemática super simples, usando só dois números. O 1 para representar o que é verdadeiro e o 0 para representar o que é falso. E aí, pula quase um século no tempo. E vem o grande momento eureka. Um engenheiro novinho, chamado Claude Shannon, teve a grande sacada. Ele olhou para a lógica do Boole e pensou, peraí, isso não precisa ser só uma ideia no papel. Dá para construir isso de verdade. E a conexão que ele fez foi tão simples quanto poderosa. Pensa só, o 1 do Boole, o verdadeiro, podia ser um circuito elétrico ligado, com energia passando. E o 0, o falso, era só desligar o circuito e deixar ele aberto. Pronto. Naquele exato momento, nascia o bit físico, a base de absolutamente tudo que é digital hoje em dia. E a partir dessa faísca elétrica, a coisa toda disparou. A inovação acelerou de um jeito que ninguém imaginava. Agora, a nossa jornada vai do transistor para uma rede que hoje conecta o planeta inteiro. Primeiro, o transistor, em 47. Ele foi a chave para a gente começar a diminuir o tamanho das coisas. Aí, em 71, vem o microprocessador.
Pensa, o poder de um computador gigante agora dentro de um chip minúsculo. Foi isso que deu origem ao computador pessoal. E claro, nos anos 90, a internet e a nuvem viraram o jogo de novo. O processamento não precisava mais estar na sua mesa, ele podia estar em qualquer lugar do mundo. E tudo isso nos traz direto para os dias de hoje, para a era da computação onipresente, da inteligência artificial. Hoje as máquinas não só processam dados, elas vão além. Elas reconhecem padrões, elas tomam decisões. É só pensar nos assistentes de voz que a gente usa, no reconhecimento facial do celular. A computação hoje está em todo lugar. Ok, a gente viajou por milênios de história. Mas e aí? Será que existe um padrão por trás de tudo isso? Uma linha, um fio condutor que conecta o ábaco com a inteligência artificial? A resposta é sim, existe. E entender esse padrão é a chave de tudo. Olha só como o padrão fica claro. Em cada uma dessas épocas, a gente tinha um problema específico para resolver. Para esse problema, a gente criou uma solução física. E por trás de cada solução tinha uma grande ideia, um conceito-chave do que a gente chama de pensamento computacional. Para representar quantidades, o ábaco usou a abstração. Para calcular sem errar, as engrenagens usaram a decomposição. Para automatizar decisões, os relés usaram algoritmos. Para processar em massa, os transistores usaram padrões e agora, para aprender com dados, a IA usa generalização. É um ciclo constante. Então, se a gente for resumir essa história toda numa única frase, o ponto central é este. Os computadores, no fundo, são máquinas que fazem uma coisa incrível. Eles pegam a lógica, uma ideia abstrata, e transformam em eletricidade, em algo físico, real. E isso leva a gente para uma reflexão final que é bem importante. É fundamental entender que computadores não pensam como seres humanos. Eles não têm consciência, não entendem o que estão fazendo. O que eles fazem, na verdade, é executar lógica. Aqueles uns e zeros, de novo, mas numa velocidade que a nossa mente nem consegue imaginar. E com isso a gente encerra essa análise, mas abre a porta para uma nova pergunta, né? Se a história nos mostra que cada era foi construída em cima da anterior para resolver um problema ainda maior, então o que vem depois da inteligência artificial? Qual será o próximo grande problema e qual será a próxima grande era da computação?